Paz do Senhor. Embora a paz do Senhor seja um jargão que a gente fica evitando, mas não tem jeito. Paz do Senhor é uma saudação cristã. Temos paz com Deus e temos paz de Deus. E naturalmente não dá para correr muito disto. Estou muito feliz em estar aqui. Nem mereço estar neste ambiente tão gracioso, com essa responsabilidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Sei que vocês são ricos da palavra, abundantes, com tantos irmãos amados que têm transmitido com graça as Escrituras. Mas sou um dos pequeninos que quero, nesta manhã, compartilhar o que Deus tem tratado comigo. Sou muito feliz em ver amigos e irmãos que há um tempo não via. Não é o caso de Hélio, que nós estávamos juntos há 7 dias juntos na Bahia agora. Neide está comigo, que é a minha esposa, e Samir, que é um dos meus filhos. Neide está ali, quem não conhece, e Samir. Tenho 3 filhos, e eu digo sempre que um que não está aqui, tem uma menina e 2 meninos, um ficou com meu nome e o outro ficou com minha cara. Eu não sei que é o pior. Enfim, os caras não escolhem, né? De quem vai ser filho, pronto, aí dá nessa. Irmãos, deixa eu tentar fazer uma caricatura do que está no meu coração para transmitir, se o Senhor assim quiser. É claro que eu posso começar por qualquer texto da Bíblia e vou terminar falando de cruz. Se eu começar por qualquer salmo, eu vou achar uma cruz no salmo. Então, não tenho dúvida que vou falar da mensagem que considero a mensagem central do Evangelho, que é a cruz. Mas eu tenho pensado num aspecto da cruz nesses últimos tempos para a minha vida, que está no Salmo 142. No Salmo 142, no versículo 7, esse é um salmo didático de Davi, quando estava naquela caverna, fugindo, a caverna de Adulão, fugindo dos seus inimigos, dos seus perseguidores, especialmente de Saul.
E entre muitas coisas que ele diz, tira minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. E de muitas coisas e de muitos elementos que a cruz nos traz, ela nos traz saúde psicológica. Ela pode nos tirar de um psiquiatra, porque a cruz gera paz. Paz abundante. A cruz nos tira da ansiedade. A cruz nos tira das doenças mais cruéis que a alma pode produzir. E vou dizer para vocês, descobrir que minha alma é doente e que ela produz enfermidades a mim e aos que me rodeiam também, é uma descoberta absurda, desconcertante, mas verdadeira. Pensar que um homem decaído produz muitas enfermidades na alma, de ansiedade, que vai do excesso de futuro, a raiva, ódio, antipatias, vingança, sentimentos de rejeição, tantos sentimentos que estão dentro de nós e que não é visto, e que podemos cantar, louvar, adorar no meio da congregação e sairmos doentes. Doenças que enfermam o corpo. Vocês sabem, não sou adepto de um evangelho terapêutico. Sou adepto de uma fé genuína na cruz de Cristo. É claro que a todos que pregam cura plena física para este tempo, contradiz a Bíblia. Eles acertam na doutrina e erram no tempo. Existe mesmo, dentro do Evangelho, cura plena. Está escrito em Isaías que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Está escrito. Não acho que esses irmãos têm problema com interpretação. Eles têm problema na aplicação do tempo desse texto. Por exemplo, ele levou os nossos pecados e ainda pecamos. Logo, ele levou as nossas enfermidades e ainda temos enfermidades. Então, tem gente com enfermidades que ficam sob pressão de que não tem fé ou está em pecado. Não é nada disso. Esta criação geme com expectativa, esperando a sua redenção. Breve, ele nos dará um corpo incorruptível e não teremos mais enfermidades. Você que está com sua enfermidade, saiba que ele pode curar e pode não curar. Ele é Deus para fazer o que quiser. A nossa paz e a nossa alegria precisa estar no lugar certo, nele. Isto também é um elemento de fé que adoece a alma. Pessoas que ficam se cobrando coisas que Deus não disse que daria. E pessoas que ficam cobrando de outras pessoas o que Deus não pediu para cobrar. Se um irmão está enfermo, então todos nós queremos curá-lo, 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 curá-lo.
Isso chega a ser uma espécie de obsessão. Talvez a maior fé não é curar o enfermo, é o enfermo ter graça para passar seus momentos e ter alegria e paz no meio da enfermidade. O que muitos perdem facilmente por uma fé que eu não encontro nas Escrituras. Estou até me alongando para falar sobre isso, porque não é esse o ponto. Embora pense que quando falarmos de cura da alma, nós precisamos passar nas Escrituras por elementos bíblicos e doutrinários que nos resolvem um problema de fé. Fico impressionado e recebi um telefonema um tempo atrás de uma pessoa muito ligada a mim, que estava muito doente e estava dizendo, Eliseu, fomos a um encontro de oração, não sei onde, e disseram então que esse problema é um problema de feitiçaria. Eu perguntei, mas é o que é isso? Não, essa irmã está sob um poder de feitiçaria. Eu disse, no dia que eu crer nisso, eu terei que rasgar minha Bíblia. No dia que eu crer que um crente está sob poder de feitiçaria, um cristão, então eu tenho que rasgar a Bíblia, eu tenho que mudar de evangelho. Os cristãos modernos não creem em fatalidades. Eles atribuem tudo aos demônios e que dão aos demônios uma capacidade e um poder que a Bíblia não diz que eles têm. Diminuem profundamente o poder do nome de Jesus e vivem uma loucura de fé que considero ser uma das loucuras mais estonteantes do Evangelho nesse momento. Enfim, o que é que nós cremos? Cremos no poder de Jesus, cremos que Ele é suficiente para curar e para libertar quando Ele quiser fazer. Tem aquela musiquinha que eu gosto muito, que eu acho que entrou no momento certo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nossa fé não depende de resultados. Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Já pensou se Ele fizesse isso? Deus é benigno. Ele é benigno. Porque Ele é unicamente bom. Ele é bom, somente Ele é bom, porque a sua bondade é cheia de benignidade. E benignidade não é sinônimo de bondade. Bondade é uma coisa e benignidade é o espírito da bondade. Todos nós fazemos uma bondade com uma certa necessidade de retorno. Todos nós fazemos o bem e temos, mesmo camufladamente, uma necessidade de gratidão, de reconhecimento, que o beneficiado reconheça que nós fizemos o bem. Deus faz o bem a bons
e amá-os. E Ele não pede nada em troca. Por isso Ele é bom. Porque Ele é benigno. Deus é benigno. Amém? Deus é benigno. Quando eu pensava profundamente sobre esse tempo aqui, então me vem claramente essa conversa que nós podíamos ter sobre a cruz, a cura das nossas emoções pela cruz de Cristo, a libertação do cárcere da nossa alma, seja a ansiedade que nos leva à depressão e que nos leva a medicamentos, seja a falta de perdão a si mesmo ou aos outros, seja sentimentos os mais absurdos que estejam em nossa alma. Eu creio que Deus quer nos libertar e nos salvar e nos curar. Mas hoje, agora pela manhã, eu quero começar pelo fim, praticamente. Eu quero pensar um ponto nas Escrituras que poderia ser o fim da nossa conversa, e eu vou colocar esse ponto de fim no começo. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos observar que esse fruto do Espírito, que para alguns é fruto do Espírito Santo, para minha interpretação não é fruto do Espírito Santo, mas é fruto de um espírito recriado. Ponto. Não estou desconsiderando que é a produção do Espírito Santo em nós, mas eu estou considerando que um espírito recriado produz isto pelo Espírito Santo, é claro. Mas no texto, no original, não apresenta isto como fruto do Espírito, que o Espírito Santo tem esse fruto, mas apresenta como todo recriado, todo nascido de novo, produz estes frutos. E nós vamos analisar isso no livro do Apóstolo do Amor, que chamam assim, né? Que foi o livro que quase me declaro incrédulo quando li mais de uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Comecei a ler. Quando cheguei lá, não sei que tanto de leitura eu estava fazendo, eu resolvi cortar todos os versículos. E então eu eliminei os versículos, os números, e fiz uma numeração na minha Bíblia do meu jeito. Então, quando eu terminei de ler esse 1 João, eu pensei assim: não sou filho de Deus. Porque João é aquele camarada que diz assim: se você ama o seu irmão, você é filho de Deus. Se você não ama o seu irmão, você nunca o viu, nem o conheceu, e ele não me dá chance de defesa. Tipo assim, mas aquele irmão é chato, e ele é antipático, e eu tenho dificuldade realmente com ele. Ele não me dá essa chance de eu discutir isso. Ele diz: nós somos conhecemos que somos nascidos de Deus porque amamos o nosso irmão. Então, se alguém quer saber quem nasceu de Deus,
terá que ver nele este fruto. Ou, se não tiver este fruto, não nasceu de Deus. E eu pensei, eu não nasci de Deus. Quase assim, tremendo. E alguém diz assim, porque não ama o seu irmão? É porque nós somos tendentes a amar a quem nos ama. Nós somos tendentes a amar pessoas muito parecidas conosco. Nós somos tendentes a amar pessoas e rejeitar pessoas. Ou não? De verdade. Falando a verdade. Em 1 João 4, versículo 7 e versículo 8, e eu estou dizendo que nós estamos começando do fim, porque, de fato, queria começar didaticamente correto. Mas, às vezes, temos que começar profeticamente correto. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Já viu como é que é João? João é um camarada cirúrgico. Ele não dá meias palavras e ele não dá muito espaço. Ele diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus. E ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então nós poderíamos interpretar esse texto assim: conhecer a Deus nos faz amar. A falta de amor é falta de conhecimento. E esse conhecimento que ele está falando aqui não é conhecimento teológico, é conhecimento relacional. Não é um conhecimento teórico. Ele não está falando de conhecer a Deus teoricamente. Conhecer a Deus por meio da religião. Vocês sabem que religião e evangelho são coisas diferentes. Religião pode ter muitas, evangelho só pode ter um. Por isso que Paulo escreve aos Gálatas que mesmo que um anjo do céu venha trazendo outro evangelho, ele é maldito, anátema. Não existe mais de um evangelho. A religião, a diferença de religião para o evangelho, eu não quero me perder nisso aqui do texto, mas eu preciso dizer isso. Então, a diferença de religião para evangelho é que a religião é o esforço do homem em agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, o homem monta suas doutrinas, suas ideias, coisas que eles pensam que Deus vai ficar agradado, esforço, bondades, obras, tudo que ele pensa que Deus vai ficar agradado. Aí você imagine quantas religiões podem ser montadas em cima de uma necessidade de agradar a Deus. Isso aconteceu no Éden. Quando o homem peca, o que ele faz logo para ver se ameniza a situação com Deus? Se veste de folhas. Não dava para cobrir a nudez, que a nudez deles era mais do que a nudez aparente. Então, Deus não podia tratar com eles com a aparência. E eles tentavam resolver isso com a aparência. Tudo que a religião gosta é de aparência. Tudo que a religião precisa é de aparência. Mas Deus traz uma solução para eles. A solução era vestes de pele. Vestes de pele. A diferença entre veste de folhas e veste de peles é absolutamente pontual. Se
tem vestes de pele é porque morreu um animal. Então, exigia-se ao pecador a morte de um substituto. Logo, quando Deus traz solução, traz uma solução que não só resolve o problema da aparência, mas resolve pontualmente o problema do homem. Estava ali Jesus sendo apontado como um cordeiro substituto para os nossos pecados. Para sempre ele morreu antes da fundação do mundo. Amém? Essa é a diferença da religião para o Evangelho. O Evangelho é Deus vindo buscar o homem. A religião é o homem se esforçando para encontrar a Deus. É um esforço absurdo, às vezes completamente inútil, às vezes completamente confuso, perturbado, mas é o que a religião pode produzir. O homem decaído perdeu as características de Deus. O fato do gênero humano estar morto e separado de Deus desenvolveu em nós, raça humana, doenças, desvios, que somente o Evangelho pode curar. Eu estou falando do Evangelho, porque nós podemos ter a religião sem o Evangelho. A religião é um esforço absurdo nosso para agradar a Deus. Absurdo. Nós temos que atender rituais, nós temos que cumprir rituais para tentar agradar a Deus. Não, isto é religião. A diferença clara do Evangelho, compreendendo? Estão bem? A diferença clara do Evangelho para a religião está aí. E em todo momento você encontra pessoas, inclusive entre nós, no esforço da religião. É porque quando a gente fala de religião, nós sempre olhamos para os outros. Mas a religião está muito dentro de nós. Muito. E se mexer um pouquinho dentro da gente, nós vamos encontrar um monte de religião, que é um esforço absurdo para agradar a Deus, e um esforço nosso, chega a ser cansativo o esforço para agradar a Deus, chega a ser estressante o esforço para agradar a Deus, quando o Evangelho não é que não tenha esforço, mas é um esforço vindo pelo Espírito. Quando eu era criança, pintava um quadro na escola dominical, que era assim: um homem andando de Fusca no deserto, e estava lá pintando, cara todo acabado, Fusca quebrado, tipo ele cheio de graxa, tentando consertar o Fusca, e passava por cima dele alguém de supersônico, e estava escrito assim: este vai pelo poder do Espírito, e este vai na força do braço. E isso nunca saiu da minha cabeça, que tem uma viagem supersônica e que tem um esforço cansativo que vai nos deixando na estrada cansados. Quanta gente, mesmo entre nós, que estão cansados já, que estão só batendo cartão, como a gente fala lá na Bahia. Sabe como é que é isso, né? Cumprindo o seu ritual, mas não tem alegria, não tem gozo, está levado pelas formas e formas, mas não tem mais ânimo, gozo e alegria no Espírito, já que nós cremos que esse Evangelho tem que ser levado na alegria e no poder do Espírito, e não na força do braço. Então, se você está muito cansado, e se o seu cristianismo é um cristianismo cansado, estressante, tedioso, alguma coisa está errada. Possivelmente você tem uma base de fé que não está adequada ao Evangelho.
Duas coisas nos tirariam do tédio: serviço e transcendência. Comunhão plena com Deus e serviço. E o resto depende disso. Se não há isso, há esforço cansado. Quantas pessoas, quantos cristãos estão cansados? Estão dizendo assim: cansei. Cansei de ouvir, cansei de estar, cansei de adorar, cansei disso, cansei daquilo. Eles estão cansados. E ninguém se engane, esse cansaço existe. Ele pode estar numa proporção muito maior do que a gente imagina. Tem muita gente fazendo muita coisa e que está cansado. Cansado dentro. Desanimado dentro, mas cumprindo rituais. O Evangelho é Deus trazendo solução para nós, em todos os aspectos: espiritual, psicológico e físico. Eu gostaria de poder falar hoje, não hoje pela manhã, mas à noite, se for eu que for falar, sobre paz e alegria. Não como professor, mas como aluno. Gostaria de falar sobre paz como aluno e gostaria de falar sobre alegria como aluno. Eu acho que Deus, alguns meses atrás, me colocou numa sala, sentou comigo e me pôs e me chamou a pôr a minha alegria no lugar certo. E me chamou para consertar a minha paz. E isso está tendo um efeito na minha mente como nunca. Quando pensei em conversar com vocês, eu pensei muito em contar um pouco de como a palavra de Deus está pondo minha alegria no lugar certo. Vou dar só uma palhinha assim. Lembra de Lucas 10, quando os discípulos vêm muito felizes porque haviam expulsado demônios, e Jesus diz a eles assim: a alegria de vocês está no lugar errado. Vocês deviam estar alegres não por causa do resultado do serviço que vocês prestaram, não porque os demônios lhes obedecem, mas vocês deveriam estar alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esta é a alegria certa, no lugar certo. Quantos de nós aqui reconhecemos que não merecemos e não merecíamos ter o nosso nome escrito no livro da vida? Quantos? Não merecemos. Não merecemos. Ele fez isso. Essa é a razão da nossa alegria. Falaremos de alegria mais tarde. Até o amor que produzimos como decaídos é um amor doente, é um amor egoísta e possessivo. Podemos começar a falar do amor pelo Eros. Pelo Eros. Homem e mulher. Como produzimos um amor possessivo e egoísta? O ser humano produz um amor asfixiante. Até isto, para a gente entender o amor e falar do amor dentro das Escrituras, entender que
Para explicar o amor asfixiante, hostil, que nós temos e que nós produzimos, para atenuar uma pena de quem assassina o seu amante, chama-se de amor de crime passional. Como é que um amor produz um sentimento tão forte de posse e tão asfixiante que o amante mata o objeto do seu amor e ele considera isto um amor verdadeiro? E as pessoas, de um modo geral, julgam, foi por amor. Amor, na sua maioria, é dominador, controlador. Até um amor filéu, que é um amor amistoso, que seria o amor da amizade, exige correspondência compatível. Se meu amigo não corresponde a mim no mesmo grau que eu considero que eu estou o amando, então ele não serve para ser meu amigo. Esse é o amor que o ser humano consegue produzir. É um amor que estabelece condições de correspondência e de reciprocidade. Então, vamos trabalhar na nossa esfera de companheirismo, de não sei o que lá, tudo que nós sabemos aí. Se eu não sou correspondido e se eu não tenho a correspondência compatível, então eu resisto àquela pessoa porque ela não me ama correspondentemente. Esse é o amor que o ser humano decaído pode produzir. Até os pais, que nós podemos, que esse amor no grego poderia ser normalmente chamado de storge, que é um amor de pai e de filho, não é? Que traz uma ideia de posse quase idolátrica, não é isso? É meu filho, é meu, é minha idolatria, é meu ídolo, é minha posse. Esse é o amor que o ser humano pode produzir. É meu. Os filhos às vezes são patrimônio do nosso interesse. Amamos como patrimônio. Eu lembro que isso é tão forte, tão louco, às vezes, que até os mais espirituais, quando dizem assim, gente que se envolveu um pouco com missões, sabe? Todos podem ir para o campo missionário, mas se o meu filho decide ir para o campo missionário, meu Deus, o que fizeste comigo? Tomaste o que é de mais precioso das minhas mãos. Os filhos são patrimônio. Aliás, vamos falar do amor materno. O amor materno em qualquer esfera animal é o amor mais ciumento e possessivo e hostil que possa ter na terra. Não, é o mais lindo, cara. Vou falar mal de amor de mãe, né? Mas qualquer animal que esteja recém-parida no caso, aí você vai tocar num dos seus filhotes. Então, o filhote é meu. Ninguém toca. É claro que esse é um elemento de defesa, mas é um elemento
de hostilidade. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Eu pergunto, dá para compreender bem? Está tranquilo aí? Cansou? Pode falar. A gente para. 1 Coríntios 13 e 1 João 3, versículo 14. 1 João 13, 1 Coríntios 13, ele vai falar de um amor, que nós vamos chamar esse amor, como a Bíblia chama, de um amor ágape. Que João diz que só tem esse amor quem conhece a Deus. Para desmistificarmos e desmontar os sentimentos de amor que temos, às vezes, uns pelos outros, que tem muita hostilidade, e nós podemos, e muita doença, e muita cobrança ao outro, e nós cobramos tanto de todas as pessoas que nós amamos, e de todos os objetos do nosso amor, nós cobramos tanto que adoecemos e adoecemos as pessoas que estão perto de nós. Porque às vezes as pessoas não conseguem atender a nossa exigência. A nossa exigência de reciprocidade. Não tem algo mais patético do que quando nós fazemos o bem e encarceramos o objeto ou o beneficiado a nós. Fazemos o bem, mas o beneficiado fica preso, encarcerado, com débito, devendo eternamente o bem que lhes foi feito. Não passa de tirania. Isto não é amor. Muitos homens e homens de Deus prendem pessoas pelo bem que faz. Por isso que Gálatas 5 nos convida à benignidade e à bondade. Ninguém nos deve nada. E se fizermos o bem, o beneficiado não nos deve nada. Vocês não acham que isso é uma libertação também? Porque o beneficiado não te deve nada. Ele pode virar as costas para você logo após o bem que você fez. E daí você é livre e ele também é livre. Você fez porque quis. E aliás, ao fazermos qualquer coisa, temos que fazer para ele. E não esperando que a outra pessoa nos recompense pelo bem que fizemos. Vamos lá. Vamos ler 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas,
cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém. Até aí está ótimo. Deu para entender que esse amor que Paulo está escrevendo é um amor libertador? Não é um amor hostil? Não é um amor que busca interesses? Não é um amor egoísta? É um amor que liberta as pessoas? É um amor que abre e quebra as correntes e não prende? Esse amor vamos chamá-lo de amor ágape. E então vamos a 1 João 3, versículo 14. Eu disse que eu estou invertendo. Poderia terminar tudo que vou falar sobre cruz e paz e alegria, terminar com isto, mas não sei, quis começar com isto. 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Nós sabemos, aqui eu não quero ser místico, mas quando estava lá, eu estava internado no sítio, no mato, lá na fazenda, e pensando assim, o que eu vou dizer para os irmãos em São José do Rio Preto? Eu pensei, eu posso falar da Bíblia sem ter a palavra de Deus. Porque da Bíblia, qualquer texto que eu abrir aqui, eu posso falar da Bíblia. Isso, mas aquilo. Mas ter a palavra de Deus é ter a palavra de Deus para aquele momento, para aquelas pessoas. E isso para mim é palavra diretiva de Deus. E eu pensei, eu posso papagaiar a Bíblia ou posso ter a palavra de Deus. E, sinceramente, no meu coração, esta é a palavra de Deus para esses irmãos aqui em São José do Rio Preto. Eu poderia falar de qualquer uma outra coisa e começar, eu tenho que começar por aquilo que eu estou sendo instruído no meu espírito a começar a falar. E aí eu vou usar uma expressão assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque ter ouvidos é ter outros ouvidos. E você pode ouvir ou pode ouvir. Você pode ouvir e não ouvir. E você pode ouvir e ouvir. Isto depende do nível de sensibilidade que seus ouvidos espirituais têm. E espero que Deus esteja nos falando nesta manhã. E eu vou repetir 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Já viu porque 1 João me chocou? Porque ele vem com essa conversa que era irritante para mim. Sabemos que nós passamos da morte para a vida porque amamos o nosso irmão. Tipo assim, eu não quero saber se você teve problema, não quero saber o que o teu irmão te fez, eu não quero saber se você foi magoado. Ele está dizendo, se você ama, você é nascido de Deus. E eu dizia, mas João, não dá para você entender que tem pessoas que nós temos dificuldade? E ele não me explicava nada, ficava calado. No cristianismo não há ambiente para o cultivo da inimizade. Mesmo que você não chame de inimizade, você chame do que for, indiferença. Você pode
dizer, eu não tenho nada contra a pessoa, eu só quero oi, oi. E que ela fica para lá e eu fico para cá. E eu não tenho nenhum problema contra ela, eu não quero mal dela, não quero mal, quero bem. Mas ela longe de mim e eu longe dela. Porque esse é o amor. Não é esse o amor que Jesus falou? Não é isso que ele pregou mesmo na Bíblia, que está escrito que em João 13:35, que é catequese? Não é isso que está escrito? Ele fica para lá e eu fico para cá. E eu amo e eu não quero muito tititi com ele, não. Ainda que eu não consiga conviver com uma pessoa complicada, eu não preciso ser hostil a ela. E como eu disse para vocês, eu não estou aqui falando como professor. Eu quero repetir isso para vocês. Diante de Deus eu não quero ser o hipócrita que está aqui dando uma aulinha de amor. Eu quero te dizer a vocês que eu estou numa sala de aula, onde estou sendo profundamente constrangido pela palavra de Deus. Mas o que eu tenho que falar a não ser da minha própria experiência? Lucas 6, versículo 35. Vocês me suportam ainda? Eu queria terminar só esses pontinhos de amor aí, para ver se a gente toca o barco para frente mais tarde. Diego. Repetindo, estou numa sala de aula. E eu pergunto, quem está na sala de aula também? Levanta a mão assim. Qualquer professor, por favor, assuma a tribuna e pode nos ensinar, porque esta é a sala de aula onde uma cruz nos é apresentada. E tipo assim, este é o remédio doloroso, antigo e eficaz, a cruz. Lucas 6:35 diz: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão no céu, e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno até para os ingratos e maus. Veja onde se aplica a palavra benigno. E essa palavra benigno eu gostaria de explorar em algum momento, se der. Não tenho necessidade de explorar nada. Queria dizer para vocês, não tenho necessidade de explorar nada. Estou falando assim por falar. Eu tenho necessidade de entender algumas coisas. E eu entendi a benignidade de Deus. E isso mudou minha ideia de Deus. Eu entendi Deus como benigno. E até a minha adoração, meu culto, muda. Porque sei que Deus é mais que bom. Ele é benigno. Aquele que alimenta a inimizade, nutre no seu íntimo a raiva, não pode ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Impossível ser um discípulo de Jesus e nutrir raiva. Não podemos nos dizer cristãos e odiar.
não combina. Não faz parte do cristianismo o ódio. Animosidade, aversão, aborrecimento, odiosidade, murmuração, consomem a fé como o fogo consome a lenha. É muito difícil, depois de anos a fio, não encontrar animosidades, não encontrar aversão, aborrecimento, ressentimento, mágoa que nos afasta do outro e não nos deixa viver junto. Sabe que eu pensei quando o Senhor começou novamente a falar comigo sobre as minhas animosidades, eu pensei, como sou difícil, como as pessoas devem ter muita dificuldade comigo. Porque tenho animosidade, aversões, aborrecimento, odiosidade, que consomem a fé, que nos faz pessoas doentes, que o ambiente em que nós vivemos acaba sendo um ambiente doente. Eu sei que talvez vocês não tenham esses problemas aqui, né? Isso são coisas da Bahia. O que é que a Bahia tem? João 13:35. João 13:35. Esse texto nós conhecemos bem. Podemos ler. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês tiverem amor uns com os outros. João 15:12-14. João 15. Não é quando estamos reunidos. Nisso vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Quando vocês se reúnem, cantam e adoram. Não é bem isso que Jesus disse. Vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos se vocês se amarem de verdade. E as pessoas sabem quando nós somos falsos. E nós também sabemos quando somos falsos. Se você tá muito dura a palavra falsidade? É dura? Arruma uma outra aí. Hipócritas. Piorou, né? A mais leve. Tá ok. Nós sabemos quando estamos sendo hipócritas. Quando, às vezes até fazemos a política da boa vizinhança, mas não passa de hipocrisia. Pois não. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Sabe o que Jesus diz aí? Olha, fora da fronteira do amor ou fora do amor não há discipulado. Se sair disso, não há discípulos nem discipulado, não há nada. Tudo é uma grande religião. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós,
e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. E essa doação de si mesmo é uma doação sem exigência e sem cobrança. Não é doar-se cobrando das pessoas. A nossa doação é asfixiante, ficar cobrando das pessoas o que demos a ela de amor. Vez por outra você consegue ouvir alguém que está frustrado, ou dolorido, ou ressentido, dizer: eu fiz tanto por fulano, mas olha o que eu recebo. Então, é que esperamos sempre que aquela pessoa que fizemos o bem nos dê a reciprocidade, e ficamos muito mal se as pessoas não nos dão a reciprocidade. Há muita gente doente no meio da igreja do Senhor, porque tem um amor humano e não ágape. Porque nós não estamos nos rendendo à verdade do Evangelho. Quando Jesus nos chama para amar, e que nós pensamos assim, é muito difícil, é porque o nosso entendimento de amor é extremamente egoísta, e que exige demais das outras pessoas. 1 João 4,8, vou repetir esse texto mais uma vez, como um texto de escola, tá? E dizer para vocês mais uma vez, esta é uma escola pequena. Você se matricula e nunca sairá graduado. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, me parece que vamos mudar a ideia. Me parece que poderíamos mudar a nossa pregação. Nós poderíamos conversar hoje sobre conhecer a Deus. Porque ele diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus. Então ele põe o problema num ponto. Ele não põe a falta de amor. Não tem aquele pessoal que gosta de fazer aquela oração mais não sei a palavra. Tipo assim: meu Deus, a tua igreja está precisando de amor. Está faltando amor na tua igreja. Amor não se cobra, amor se dá. Aliás, o amor não cobra o que dá, nem paga o que recebe. Porque o amor não paga mal por mal, nem cobra o que dá. Isso é um amor libertador, poxa. Você ama e para de ficar cobrando dos outros, e para de cobrar, e você vive, e de repente as pessoas não vão te dar amor nenhum. E daí? Você passou por uma cruz que tira de você a necessidade de ser amado. É muita cruz, né? Você olha assim, todos nós temos uma carência de ser amado absurda. Se as pessoas não correspondem à nossa expectativa, elas são execradas por nós, porque não corresponderam àquilo que nós gostaríamos. Bom, eu exploraria Mateus 24:12, não na perspectiva de baixo. A perspectiva de baixo é uma aqui. Eu não tenho cacife para entrar. Mas eu exploraria essa perspectiva de Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos
esfriará. E eu não vou entrar na perspectiva escatológica do texto. Eu vou dizer na perspectiva relacional e espiritual do texto para mim. Gente, o esfriamento do amor é prova de uma decadência espiritual da igreja. Se pusermos um termômetro do nosso nível de relacionamento no meio da igreja, nós vamos dizer, chegou o fim. E chegou o fim não por todos os acontecimentos escatológicos, mas chegou o fim pelo nível do nosso caráter de amor no meio do povo. Chegou o fim por causa do nível de dificuldade que temos de viver juntos. Chegou ao fim porque a nossa hostilidade chegou a um nível cruel. E isto de forma tranquila. E até com explicações bíblicas para tal. Dividimos, separamos, não conseguimos andar juntos e explicamos isso biblicamente. Tem texto para tudo, não é? Se pegar o texto, vai de Abraão com Ló, com não sei quem, aí vai dando explicação que não tem base. Estamos com o texto de 24:12 de Mateus? Podemos ler? Podemos ler. Pronto, já está na hora de terminar. Já passou. Pode ler. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 1 João 4,19. Em 1 João eu tentei separar temas. Aí fui colocando assim, amor, 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 amor. Por isso que eles chamam de amor, do cara que fala mais de amor. Mas é de forma diferente, porque João não fica falando de amorzinho, meu seu irmão, não sei o que, não. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deus é a única fonte de amor. Eu não estou dizendo que o incrédulo não ama. Ele ama humanamente, hostilmente. Só há uma possibilidade de um amor ágape: conhecer a Deus. Só. É uma consequência relacional. Somente temos força para amar quando estamos cheios e fortalecidos pelo Espírito de Cristo. Não há força de amor na religião, nem na doutrina. Nem na doutrina. Se eu disser para você assim, é doutrina amar na igreja, isso nos faz amar? Não nos faz amar. Amor é consequência relacional. Ou conhecemos a Deus e isso produz amor, ou não conseguimos amar por saber a verdade, não nos dá força de viver a verdade. Não dá. Esse foi o engano que Satanás fez no Éden. Ele disse, quando você comer, você vai saber. E é verdade. Você vai saber do bem e do mal. Mas você não tem força de fazer o bem, nem força para evitar o mal. Ele não disse essa outra parte. Ele vai saber, e qual é a força que eu tenho para viver esse bem que eu sei? Só tem uma forma: ou Cristo entra e nos preenche dele, ou não temos força nenhuma de fazer o que sabemos. Alguns ficam reclamando, é porque o camarada sabia, era isso, era pastor, era apóstolo, era não sei o quê, e fez errado. Oh, meu amigo, saber não nos dá capacidade de fazer. Saber é saber. Saber é conhecimento.
Só há uma forma de fazer relacionado a Deus, a nós, conhecer a Ele e continuar conhecendo, viu? Conhecer e continuar conhecendo a Ele. Vamos terminando. Então a crise e a carência do amor está relacionada à falta de Deus. Correto? Dentro das Escrituras, nós vamos chegar que a carência maior é de Deus e não de amor. E há muita religiosidade e há pouco conhecimento de Deus. E não estamos falando desse conhecimento teológico, como eu falei. Sem Deus não há amor, há interesses. A menos que o amor seja o motivo, a causa não tem esperança. E essa é uma expressão que eu gosto muito de usar, que é muito utilizada por um irmão no Brasil. A menos que o amor seja o motivo, a causa não tem esperança. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tenho amor, ainda que eu faça tudo, obras, maravilhas, milagres, se eu não tenho amor, a causa não tem esperança, porque o motivo pode ser interesseiro. O ódio pode destruir o ódio. O ódio não pode destruir o ódio. Desculpem. O ódio não pode destruir o ódio, porque o ódio produz sempre mais ódio. Mas o amor destrói o ódio. Jesus deixou isso claro. E eu não estou dizendo isso porque acho simplesinho, facilzinho, e agora eu vim dar aula de amor para os irmãos. Quero repetir que não estou dando aula de amor. Estamos todos numa escola. Uma escola séria, que precisamos olhar o nosso coração de frente, ter coragem de dizer: eu tenho dificuldades. Ódio acende fogueiras. O amor apaga fogueiras. Quem conhece a Deus faz tudo desinteressadamente, como se não houvesse nem prêmio, nem castigo. Fazer sem interesse. Fazer por amor. O amor jamais reclama, ele dá sempre. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13. O amor não é reclamão, murmurador, chato, ranzinza. O amor sempre tolera, jamais se milindra, nunca se vinga. Senhor, podemos saber tudo isso sem capacidade nenhuma de fazer. Mas nos rendemos ao Teu Espírito nesta manhã. Tira de nós o que não pertence ao Senhor. Nos melhora como pessoas e nos faz discípulos seus. Discípulos seu de verdade. Mais que a religião possa nos produzir, nós queremos a Tua vida em nós. Perdoa-nos. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas negligências, Senhor. Tanta dificuldade, tanta dureza em nosso coração. Tanta resistência.
tanta animosidade, tanta guerra subterrânea, tantas lutas e conflitos tão abundantes em nós, Senhor, que nos envergonha de sermos chamados teus discípulos. Ajuda-nos, por favor, e ajuda-nos por sua misericórdia. Atende o nosso clamor e nos resgata desses cárceres. Restaura a tua igreja num nível de vida abundante, Senhor. Que seja mais do que a reunião, mais do que a aparência, mais do que verdades benditas. Que seja a tua vida. No nome de Jesus.